pessoal perguntou muito para mim no direct foi termografia mamária. Inclusive, eu gostaria que a gente começasse abordando esse tema. Termografia mamária. Já vamos começar falando de termografia? Bom, quando eu ouvi falar de termografia a primeira vez, foi no congresso do CIMAS. Interessei tanto pela técnica que eu não me contentei enquanto não consegui ler o máximo de artigos que eu pude. Perturbei muito a professora, li a tese de mestrado dela também. Ela fazia uma contextualização da mamografia com a termografia. E aí eu consegui uma visita técnica num determinado hospital aqui em São Paulo, fui muito bem recebida. E aí participei de alguns exames lá com os médicos. E assim, consegui ampliar um pouquinho o meu conhecimento sobre termo. Então, termografia é uma técnica que estende a visão humana acerca da temperatura. E assim, é uma coisa bem interessante, porque nós pensamos que é algo novo. E não é algo novo, é algo muito antigo. Para você ter uma ideia, Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, ele já tinha percebido que quando ele colocava o dorso da mão na bochecha e na testa dos pacientes, no pescoço, essas pessoas, quando elas estavam doentes, elas ficavam mais quentes. Então, assim, é uma técnica que já tinha sido estudada, já tinha sido observada por Hipócrates, que é o pai da medicina. E aí, só que ele não tinha como provar isso, né? Então, como é que ele vai provar que uma pessoa doente fica quente e uma pessoa porque assim, não tinha um termômetro como nós temos hoje. Então, como que ele ia provar que havia um aumento de temperatura quando a pessoa estava doente? Então, o que ele fez? Ele pegou argila, passava no corpo dos pacientes dele, e as áreas que secavam mais rapidamente, ele entendia que essas partes estavam mais quentes. E aí foi uma coisa interessante que eu lendo sobre isso, estudando sobre isso. Não sei se você aí em Minas deve saber disso. As antigas, as vovozinhas, já viu passar argila no rosto ou no corpo? Sim. Pois já viu isso, né? As pessoas mais antigas, e principalmente do Nordeste, Minas, assim, tem mais esse costume. Aqui em São Paulo é tão corrido que o pessoal pensa que barro é só para passar concreto por cima. Ninguém sabe para que serve argila, barro, nada disso. E aí uma vez foi engraçado que a minha mãe, ela sofre de problema da tireoide, e a minha mãe, ela teve um problema de mama, ela tem fluxo papilar. Esse fluxo papilar era na mama esquerda. E aí um belo dia eu estava lá no meu quarto, assim, e de repente entra a minha mãe, passou argila do pescoço até a barriga, e aí quando eu olhei para ela, assim, ela estava seca, justamente na área da tireoide, que ela tem problema, e na área da mama. E aí quando eu olhei para ela, assim, eu fiz assim, ó, e fui pegar o celular. Quando eu fui pegar o celular, ela correu. Eu falei, não, volta aqui, eu preciso tirar uma foto disso, porque eu achei interessantíssimo, que eu pude ver que as áreas que secou nela primeiro eram exatamente as que a gente já sabia que tinha uma doença pré-existente. Eu achei impressionante essa situação, só que ela não deixou tirar foto, né? E até porque, lógico, que eu ia querer usar isso em aula, né? E ela, de jeito nenhum, e saiu correndo. E aí o tempo que ela correu até eu ir atrás já tinha secado mais partes, e aí eu perdi aquele primeiro momento. Depois disso, nunca mais ela passou argila no corpo, e ela também já fez a cirurgia da mama e já está curada, graças a Deus. Eu achei interessante que foi uma coisa que eu estava estudando e eu pude ver. Né? E fica a dica para quem quiser brincar com a argila aí, se souber que tem alguma doença pré-existente ou não, passa a argila e dá uma observada. Então, o Hipócrates, lá em 460 a.C., ele criou o primeiro termograma, que foi através do barro. E ele achou interessante aquilo, e aí ele era tão estudioso que ele prestou atenção e ele percebeu que áreas que ficavam mais quentes eram indício de doenças, e áreas que ficavam mais frias também eram indício de doenças, que é o que nós sabemos hoje em dia com a capacidade da câmera termográfica. Então, a câmera, ela tem capacidade de medir, de mensurar as temperaturas do corpo, tá? De cada parte, de cada milímetro da pele. Então, assim, são inúmeras doenças que a termografia é capaz de diagnosticar. Então, eu estudei um pouco sobre isso, claro que não tenho, né, nem uma grama de conhecimento perto desses médicos, né, eles que laudam. Nós, da área da imagem, ficaríamos apenas com a possibilidade de fazer as imagens. Pelo que eu já vi, mais de 50% do território nacional tem a câmera termográfica, então é uma área em expansão. Inclusive, para quem quiser pesquisar depois, pode entrar num site chamado Mundo Sem Dor,
o site da Abraterm. Se quiser depois me perguntar no direct, também eu passo algumas informações, porque assim, é uma câmera que tem capacidade de ver a dor do paciente. Então, às vezes o paciente, ele fala assim, eu estou sentindo uma dor aqui. Nós fazemos o raio-x, nós não vemos, fazemos a ressonância, nós não vemos. Então, uma dor que ela ainda não está no estado clínico, ela está num estado, parece que fisiológico, onde ele sente, mas a gente não consegue ver. Então, assim, a ideia da termografia é estender a visão humana para a dor do paciente, porque é muito comum o paciente sentir uma dor, ele relata a dor e a gente não está vendo. Então, o que eu sempre defendo, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, que a área da imagem é da radiologia. E aí nós precisamos o quê? Nos capacitar cada vez mais, né? Principalmente você que fala tanto de capacitação, tenho certeza que é uma tecla que você vai querer bater mais em cima, para que quando essas câmeras forem assim, estiverem em maior abrangência no mercado, pessoas da área da imagem têm a capacidade de trabalhar com elas. E aí é através de cursos, né? Jogadores de futebol fazem muito esse exame. Por quê? Porque eles são vítimas de várias lesões. Então, eles não vão ficar fazendo raio-x toda semana. Então, nós precisamos de um exame que não seja invasivo, que seja livre de radiação, para essas pessoas que fazem com muita frequência. E aí, a termografia, ela vem com essa proposta. É um exame com radiação não ionizante, né, porque se trata de uma câmera, onde o médico tem capacidade de visualizar a dor do paciente. É um exame fisiológico. Até foi um caso interessante que, quando eu estava lá no hospital com os médicos acompanhando o exame, ele falou assim para a menina, né, para uma das pacientes, você sente muita dor nas costas, né? E quando ele pôs a câmera nela, as costas dela estavam vermelhas. Aí ela falou assim, não sinto. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, mas vai sentir. Ou seja, a câmera já via que ela ia sentir, ela ia manifestar algo, tá? Então é uma coisa assim bem interessante mesmo a câmera termográfica. E aí, pensando nisso, por não ter um curso voltado para a área técnica, eu já venho falando de termografia há muitos anos já, e aí nós criamos um curso onde tive capacidade de mostrar um pouco para os técnicos o que é a termografia, dar um certificado para esse profissional para que ele consiga procurar emprego e abrir mais uma área para ele, entendeu? Porque assim, a câmera não é algo caro, é algo que não custa, tem alguns modelos que não custam nem 200 mil. Então, para um médico montar um centro de imagem, esse exame é coberto por convênio, para você ter uma ideia. Pode ser feito particular, entendeu? E assim, não é tão caro. Um exame de corpo inteiro custa em torno de 900 mil reais. Não é tão caro que não se possa pagar. Só da mama custa em torno de 450 a 500. E por ser coberto pelos convênios, o que a gente precisa fazer é com que esse exame cresça cada vez mais, porque ele é um ponto claro, de mudança. Inclusive, é um exame que é capaz de visualizar tumores, câncer, pelo menos de 3 a 4 anos antes de uma manifestação clínica. O que daria um ganho em acurácia e tratamento preventivo muito grande, né? Exatamente. Teve um médico, acho que foi um médico do Paraguai ou do Uruguai, não tenho certeza. Um médico aí de algum lugar aqui da América Latina, que ele fez um esquemático que eu achei bem interessante. Ele falou assim, olha, a termografia ela é capaz de visualizar o processo de angiogênese do tumor, o processo de carcinogênese, aquele momento em que ele está criando os vasos sanguíneos em torno dele. Nesse momento, não existe exame de imagem que seja capaz de ver. Por quê? Porque a gente está falando de um aumento de temperatura num lugar, a gente está falando de um agrupamento de células, há um aumento de temperatura, mas ainda não há uma imagem visível. Então, a termografia ela tem essa capacidade de detectar aumento da temperatura da região. Você melhor que eu, até gostaria que falasse um pouco sobre isso. Ao redor de qualquer região cancerosa, há o quê? Uma inflamação. Não é assim? Sim. Há uma perturbação dos glóbulos brancos. Aí eu vou passar a palavra para você e vou pedir para você explicar melhor sobre essa questão do processo da angiogênese, que é para casar com isso que eu estou te falando. Sim. Vai ter alteração celular, né? E esse processo dessa alteração celular, para ela ser diagnosticada no exame, já vai estar num processo de evolução muito grande, né? Por isso que a gente tem, muitas das vezes, uma dificuldade muito grande no diagnóstico do câncer, e quando se tem o diagnóstico, ele já está num estágio muitas vezes avançado, que já gerou uma metástase e tal. Então, quando a gente tem
a possibilidade de um método de diagnóstico que vai conseguir diagnosticar, às vezes, como você disse, 3, 4 anos antes de ter essa manifestação clínica, ou seja, antes dele já estar num nível que eu consiga ver através da imagem do diagnóstico, eu já tenho um ganho para tratamento desse paciente muito grande. Eu vou ter uma redução de campo de tratamento, eu vou ter uma redução, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia da área que vai ser retirada, por exemplo, de uma mama, a probabilidade de se fazer uma mastectomia total vai ser muito menor do que a gente tem hoje, Exatamente. Né? Então, assim, o ganho que se tem com esse método de diagnóstico é muito grande. E, pelo muito que eu percebi, o conhecimento disso no país ainda é muito pequeno, né? Pelo menos para nós, profissionais da área de imagem, o conhecimento ainda é muito limitado. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de termografia foi justamente numa palestra sua, e depois disso eu não ouvi falar mais, exceto em alguns outros momentos que nós conversamos ou que eu participei de algum evento que você estivesse presente, ou de alguma aula sua em algum outro evento também. Eu não vi nenhuma outra pessoa abordar esse tema, seja em evento, seja em palestra, porque abre os olhos do pessoal não só para um mercado de trabalho, que é uma área nova que pode crescer, que é uma área nova que a gente começa a enxergar agora, vislumbrando lá na frente um novo campo de atuação, mas também que abre... a gente não pode ficar limitado ao hoje, né, ao agora. A gente tem que começar a ver o mercado daqui 4, 5 anos. Eu sempre falo isso com os alunos, né, Elis? E outra coisa, a gente tem mãe, a gente tem esposa, tem vó, tem tia. Poxa, por que não a gente mesmo começar a buscar essa metodologia de diagnóstico para os nossos familiares, né? Porque se a gente parar para analisar, o custo-benefício é excepcional. Você pega, por exemplo, para comparar com uma ressonância de mama com a termografia de mama, a termografia sai mais barata. Então, é o que você falou, né? Mais vale a gente tratar um tumor com 0,25 milímetros do que um tumor com 2,5 centímetros. O tratamento muda totalmente. Então, assim, eu acredito que se nós tivéssemos, alguns países já têm, aquela consciência, como é que eu diria, de lucro, de dinheiro mesmo, isso não aconteceria. Porque, assim, se você trata um tumor com 0,5 milímetros, você tem um impacto de tratamento, é um valor que você gasta com esse paciente, porque está saindo do bolso de alguém, seja do... Exatamente. Custo-benefício. Sim. Você investir na prevenção, né? Investir na prevenção do rastreio, ao invés de investir no tratamento, que é muito mais caro. Que é muito mais caro, porque aí você vai ter a paciente que vai perder uma mama, você vai ter que fazer fisioterapia nessa paciente, você vai ter que entrar com psicólogo, vai ter que entrar com nutricionista, você vai ter que entrar com tratamento psiquiátrico, porque ela perdeu um membro, você vai ter que entrar com a cirurgia conservadora. Cirurgia conservadora não é só por prótese, às vezes dá outros problemas, tem que voltar para a cirurgia, tem que fazer mamilo, tem que fazer areola, então tem uma porção de coisa. Se der linfadenectomia, tem que tirar todo, entendeu? Tem uma porção, nossa, é muita coisa. Então, assim, quando a gente fala do tratamento, alguém está pagando, seja o convênio, seja o paciente ou seja o SUS. E aí, se tivéssemos uma consciência de rastreio muito mais apurado, a ideia, né, dos estudiosos da termografia é que a termografia fosse um exame antes da mamografia. Teve essa pergunta aqui. A termografia vai substituir a mamografia? Não. O professor Wellington colocou muito bem aqui embaixo, ele falou assim que alguns países usam até atrelado com o PET-CT. Então, quer dizer, você vê como que a gente está atrasado. A gente está muito atrasado. E é o que você falou, a gente tem que estar de olho no mercado daqui a 5 anos. Então, por que eu vou estudar agora esses novos métodos de imagem? Porque daqui a 3, 4, 5 anos, esses métodos estão bombando e vai precisar de profissional. E aí, quem é esse profissional? Aquele que correu atrás, que sabe para que serve esse exame. Entendeu? Exatamente. O Wellington colocou uma observação muito importante aqui, um tratamento de mama custa em torno de R$80 mil. E é isso, um tratamento total de mama vai ser isso aí, porque tem todo um conjunto envolvido, né? É uma série de exames que são feitos, uma equipe multidisciplinar envolvida, como você muito bem expôs. Não é simplesmente a radioterapia, a quimioterapia.
Tem cirurgia, tem reconstrução, tem psicologia, tem fisioterapia. É uma gama de profissionais. A gente fala que são profissionais multidisciplinar, né? O atendimento do paciente oncológico é muito grande. Até eu te faço essa pergunta aproveitando que o Wellington está aqui. Por exemplo, o tratamento de braquiterapia da mama, ele é oferecido para quem? Agora. Olha, atualmente, pelo menos aqui em Uberlândia, eu já trabalho aqui há quase 6 anos em radioterapia, nós nunca fizemos nenhum tratamento de braquiterapia de mama. Você trabalha pelo SUS? SUS. Somente colo uterino. Então, exatamente esse que é um problema. Porque a braquiterapia de mama, ela fica fechada a 7 chaves. Eu vou esperar o Wellington se manifestar, porque assim, é um tratamento caro. Aqui em São Paulo, eu sei que existem lugares que a paciente chiquetosa, que tem dinheiro, ela faz a braquiterapia de tumores com menos de 1 centímetro, e ela vai para casa curada em 1 semana. Em 4 dias de tratamento, ela faz a braquiterapia de mama e vai para casa curada. Isso é oferecido no SUS? Não é. Não. Você entendeu a situação? E agora eu te pergunto, qual que é o valor? Porque o Wellington colocou aqui 80 mil, um tratamento inicial para uma paciente com câncer de mama. Só que a gente sabe que isso é só o inicial. E será que se a gente tratasse com braquiterapia, que é um tratamento muito mais caro, não ia impactar num valor lá na frente? Ele colocou ali, falta de material. Eu acho que entra uma série de fatores também, o quadro clínico. Geralmente a paciente que chega para a gente, principalmente o SUS, é raríssimo o caso de paciente que vem para a gente com um caso que está inicial, né? Assim, um tumor pequeno, que seria tratável através da BRAC. Geralmente o caso que quando chega para a gente, ele já é um caso que foi cirúrgico, já vem pós-cirúrgico. Então, assim, é algo bem mais complexo. Você vê como que é uma coisa assim, quando a gente fala de tratamento, o que leva, é que a gente fala, quando a gente começa a trabalhar na área da saúde, a gente vislumbra a área da saúde, aquela coisa, mas depois que a gente vê que quem manda lá dentro é o dinheiro. Sempre, em tudo, né? Em tudo, mas assim, não tem esse negócio. Eles vão pesar o custo do tratamento, vão pesar tudo. Por exemplo, a mulher, ela lutou muito pelos direitos dela. A mulher luta muito pelos direitos dela. O homem, às vezes, não luta e ele é relegado a um plano secundário. Então, por exemplo, você sabe disso. Uma mulher que com câncer de mama, ela tem direito a uma prótese. E ela consegue essa prótese. Mas um homem com câncer de próstata, ele não tem direito a uma prótese peniana pelo SUS. Sim, verdade. Então, e por quê? Porque a prótese peniana custa 18, 20 mil ou mais, não sei quanto que está agora. Mas uma prótese de mama custa em torno de R$1.000, 1.200, a prótese, estou falando, sem contar a cirurgia, anestesia, o processo. Então, assim, o tratamento oncológico é dinheiro, é muito dinheiro. E aí, quando você fala de um exame, por exemplo, de termografia, que é um exame que custa R$450 de mama, tá? Vamos só comentar do de mama, porque tem outras partes do corpo. Alguém aqui perguntou se dá para ver tendinite. Dá para ver tendinite, dá para ver dor, dá para ver um monte de coisa, só que só dá para ver o que é superficial. Tá bom? Depois eu vou passar mais algumas outras informações. Então, assim, quando se fala de uma paciente, por exemplo, com uma genética super forte para câncer de mama, a tia dela já teve, o pai dela teve outro tipo de câncer, ela vem de uma genética de uma árvore com câncer dos 2 lados. É o tipo de exame que é excelente para essa pessoa. Por quê? Porque a gente está falando de características de início de um tumor. É o tipo de paciente de risco que tem que estar sempre sendo monitorada. Como é que eu vou pegar uma paciente que está num grupo de risco e vou ficar irradiando a mama dela com 30 anos? Não posso. Sem condições. Você percebe como é um exame do futuro mesmo? Porque assim, a gente vai pegar essa paciente e vai rastrear ela no exame de termografia durante 10 anos, dos 30 até os 40. Depois sim, vai começar os exames de imagem. Entendeu? Então, assim, é um paciente de risco que precisa ser assistido com uma outra visão. A gente não pode colocar todo mundo na caixinha e rastrear todo mundo do mesmo jeito, porque cada caso é um caso. Fizeram uma pergunta aqui para você. Ela perguntou se braquiterapia pode ser feito em pacientes com câncer em estágio avançado. Eu vou deixar para você responder, que é mais a sua área. Então, a braquiterapia, ela vai ser indicada em casos pontuais, tá? Vai depender muito de cada caso de paciente. Não é necessariamente se o caso é avançado ou não.
Um dos fatores que são determinados para a braquiterapia, às vezes é a resposta ao tratamento. Aqui em Uberlândia, por exemplo, todos os casos que nós fazemos em braquiterapia são de tratamentos de colo uterino, e 99,9% dos casos é aquele paciente que não obteve a resposta esperada com a teleterapia, que é o tratamento feito com acelerador linear ou equipamento com fonte, a telecobaltoterapia ou bomba de cobalto, que muitos falam, que é um tratamento feito à distância. A gente tem um acelerador, no caso, que vai emitir a radiação a uma determinada distância ali do paciente. A fonte radioativa vai ser colocada diretamente no tumor ou numa região bem próxima a esse tumor. Então, em alguns casos, a paciente não obteve o resultado esperado na teleterapia, então o médico, após a análise clínica, após os exames de diagnóstico, após ver que não obteve seu resultado esperado, ele vai indicar algumas doses de braquiterapia, que é um tratamento com maior intensidade radioativa, porém ele é mais restrito e mais localizado, com o intuito de melhorar a resposta desse tratamento. Aí vai variar muito de caso a caso. E mais caro, né, professor? Sim, por causa do material, ele acaba sendo mais caro. Exato, demanda muito mais tempo de planejamento, demanda tempo de equipe. Na tela, por exemplo, enquanto eu trato geralmente lá no hospital 2 a 3 pacientes na braquiterapia, e eu tenho que ter geralmente na sala uma enfermeira, um médico responsável, geralmente acompanhado de um residente, um anestesista, geralmente está acompanhado de um residente, o técnico para fazer as imagens de localização das fontes, simulando lá o tratamento das fontes, o físico e, em alguns casos, até mesmo o dosimetrista. Tem toda uma equipe que fica em volta ali à disposição. Então, eu trato em média 2 a 3 pacientes num período. Nesse mesmo tempo, eu trato em média 25 a 30 pacientes no acelerador linear. Então, só por aí você tira uma base, é meio que 1 para 8, 1 para 10, entendeu? Quando eu trato 1 aqui na BRAC, eu trato 8 a 10 aqui no acelerador linear. Então, assim, imagina se eu for... Sem contar uma equipe muito maior. Exatamente. Então, é tudo isso que encarece o tratamento. Sem contar que tudo que envolva radioterapia vai ter supervalorização. Tudo. Se você pega, por exemplo, os acessórios que a gente usa, o Elton está aqui, ele sabe disso tão bem quanto eu, ele acompanha compras de equipamentos para as empresas e tal. É absurdo até. Você pega uma máscara termoplástica, daquela de mobilização de crânio e face, a mais simples, o custo dela para a instituição gira em torno de R$130, o custo de uma máscara. Imagina que hoje o câncer da região de cabeça e pescoço, eles estão na estimativa nas primeiras estimativas de incidências. Então, assim, a quantidade de pacientes que a gente trata hoje, cerca de 30%, 25% a 30%, são tratamentos de cabeça e pescoço que utilizam máscara. Então, o custo disso da instituição é muito alto, entendeu? Muito alto. Tudo que envolve radioterapia tem um custo muito elevado. Então, na verdade, a saúde é cara, né? Tudo. Então, é muito bom quando a gente senta para conversar e ver que a gente tem uma tecnologia sendo apresentada, que está no Brasil, que, como você disse, para a gente foi visto como algo novo, né? Eu não posso falar que para mim é algo tão novo, porque eu tive o privilégio de ver uma palestra sua alguns anos atrás a respeito do assunto, li algumas coisas, vi outras aulas suas disso, mas eu vi nitidamente no desafio de ontem aqui no Instagram que muitos dos nossos seguidores nunca sequer tinham ouvido falar de termografia. No meu ponto de vista hoje, pode ser, assim, uma das formas da gente melhorar muito a questão oncológica do país. Melhorando o diagnóstico, a gente consegue eficiência de tratamento, a gente consegue economizar recursos e concentrar melhor tempo de tratamento e mais qualidade para aqueles pacientes que realmente precisam, de fato, daquele tratamento mais avançado. E oferecer a cura para pacientes que muitas vezes não recebem a cura porque encontraram uma lesão, um tumor em estágio avançado. Mas isso a gente falando de câncer, né? Você falou uma coisa de melanoma, é verdade. A termografia, como ela mede a superfície da pele, ela também é altamente eficiente para melanomas, alterações cutâneas.
Tá? E para paciente diabético também, porque o paciente diabético ele tem baixa circulação, então o membro dele fica mais frio. Então tem uma porção de doenças que a termografia consegue auxiliar, não só no câncer de mama, tem várias e várias e várias. O que a gente se defende é que seja um exame oferecido para o paciente antes da mamografia. Porque o que nós queríamos fazer? Queríamos fazer uma espécie de funil mesmo, fazer exames que fossem com menos, vamos dizer assim, sem radiação ionizante, como o caso da mamografia, e só deixar as pacientes que forem fazer mamografia, aquelas que tivessem alguma alteração nos outros exames, tá? Mas isso aí vai ser um planejamento a longo prazo, por exemplo, com o ultrassom automatizado, que é o EIBUS. Então, o ultrassom automatizado, trabalhando em parceria com a termografia, se a paciente fez esses 2 exames e um deles deu alteração, aí sim fazer a mamografia. Então, esse seria o nosso objetivo. Então, se o pessoal falar, vai substituir, gente, não vai substituir. A ideia é uma nova modalidade para a gente trabalhar. Então, o que nós precisamos? Nos capacitar quando surgir uma nova modalidade. Não deixa para o outro, né? Se especializa você, né? Se especializa você numa determinada área, nessas áreas novas, para que as vagas sejam suas. Então, assim, é muito bom você chegar lá. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista e o rapaz falou assim para mim, o coordenador falou assim, me traz os seus certificados. Eu falei assim, os meus certificados? Ele falou, Eu cheguei lá com 80 certificados, na época eu tinha 80, agora eu tenho 100. Ele mandou levar, né? Aí eu levei aquela pastinha. Aí eu falei, olha, os certificados estão aqui. Era uma vaga de professora, então eu pensei que ele queria o máximo de certificado possível. Quando ele viu o bolo de certificado, ele falou assim, não, deixa pra lá. Esses são todos? Eu falei, eu gosto um pouco de curso, sabe? Aí ele falou, não, tudo bem. Nem preciso dizer que a vaga foi minha, né? Então, assim, certificado, eu praticamente sou apaixonada por certificados, entendeu? Eu fico muito feliz de ter vários certificados. E eu desafio cada um de vocês que querem entrar na área da saúde a ter certificados, pelo menos 3 por ano, no mínimo 3 por ano. A termografia é algo novo no Brasil, é algo que poucos conhecem pelo que nós vimos, né? E é o que nós estamos trazendo aqui hoje com uma pessoa que com certeza tem muito conhecimento para compartilhar com vocês, pessoal. Obrigada. Então, o pessoal está perguntando de curso. Então, para a nossa área, gente, curso de termo, eu também procurei para fazer, não tinha. Tem curso para médico. Então, o que eu fiz? Eu sou igual ao Alisson, se não tem, eu faço. Não tem. É isso mesmo. Então, o que aconteceu? Em 2016, eu procurei um curso para fazer de tomossíntese, em São Paulo, não tinha. Aí procurei e não tinha. Aí eu falei, poxa vida, eu queria tanto fazer esse curso, gente, é novidade, né? Achei lá em Porto Alegre. O que eu fiz? Peguei minha mala e fui fazer o curso lá em Porto Alegre. Sabe quanto que me custou? A passagem de avião, o hotel, o curso que era R$500, comida, Uber, saiu caro, mas eu fui. Quando eu vim para São Paulo, sabe o que eu fiz? Eu comecei a oferecer o curso. Porque agora eu tinha conhecimento. Então, eu fiz um curso de um final de semana, mão na massa, teórico e prático, numa clínica. Então, assim, foi ótimo para mim. Então, eu voltei para São Paulo e falei, agora quem oferece o curso sou eu, porque eu aprendi. E não é só baseado em um curso que você vai oferecer o seu curso. Você tem que ler também. Então, tem que comprar a Bíblia, que é para você saber, eu estou tirando daqui. Tem que investir, né? Tem que investir, R$180. Agora está mais barato, mas eu paguei 180. Então, assim, tem que investir. Se você quer ser um profissional diferenciado no mercado, investe. Porque senão, realmente, os outros das outras áreas vão pegar a tua vaga, sim. Mas só pega a vaga de quem deixa. Porque assim, se você é um profissional diferenciado, o teu chefe não te troca. E a termografia, a mesma coisa, tá chegando. Eu não vou ficar citando o nome porque a gente está ao vivo, porque depois vai bombar meu direct, eu não quero isso. Mas já existem outros profissionais da área com olho nessa parte. E assim, eu defendo que a área da imagem é nossa. Então assim, o que eu fiz? Eu fui lá, estudei termografia e eu ofereço o curso. Pronto, como que eu ofereço o curso? Em modo EAD. Princípios básicos, vai te dar um certificado. Tá? Mão na massa eu não posso oferecer agora, porque eu não tenho uma câmera. Né? Eu não tenho. Mas a câmera, gente, não é cara. Você faz o curso, compra a câmera, como é que fala? Se filia aos convênios e você oferece
o exame. É uma oportunidade de negócio muito grande, inclusive. É uma oportunidade de negócio, você vai oferecer. Você vai contratar um médico para laudar seus exames, você vai se filiar aos convênios, então os convênios vão mandar os pacientes para você fotografar, ó que fofo. Aí você fala assim, não tem oportunidade. Claro que tem. Você não tem 100 mil reais? Quem não tem 100 mil reais aqui para comprar uma câmera? Ai, professora, eu não tenho, mas você tem o nome limpo, dá para fazer empréstimo. Investimento é assim, gente. BNDES está aí para isso, né? Não é? Então, porque assim, o que nós tivemos? Nós tivemos um represamento de pacientes que não foram atendidos no ano passado. Essa onda de paciente que não foi atendido ano passado, ela vai chegar, ela vai vir. E quando ela vir, vai ser uma cambada de doença e assim, vai precisar de muito recurso, vai precisar de mão de obra, vai precisar de aparelho, vai precisar de uma opção de coisa. Entendeu? Então, assim, nós precisamos de profissionais capacitados. Não adianta você falar assim, eu sei fazer raio-x. Esquece, já era. O mercado não quer um técnico de raio-x. Ele quer um técnico de raio-x, de mamo, de hemodinâmica. Ele quer um cara que saiba fazer tudo. E que é um cara bom, que saiba fazer, que fez curso também. Por quê? Porque o cara comprou um aparelho, última geração, moderno, com uma porção de botões, e ele quer que gente que saiba mexer nesse aparelho. E tenha cuidado desse aparelho. E aí, de outro lado, tem o paciente, que é um cara exigente, o cliente. E ele quer um cara para trabalhar para ele, que saiba mexer no aparelho, que seja capacitado, que cuide do aparelho e que também cuide do cliente dele, que é o que vale dinheiro. É isso mesmo. E sem perder a qualidade do atendimento, a humanização no atendimento, o respeito para o paciente no atendimento. Então, todos esses diferenciais que o profissional precisa ter para ele ser destaque. Então, não adianta a pessoa ficar indo para as redes sociais lamentar que, eu não tenho chance, porque eu me formei há 200 anos e nunca me deram chance. Gente, entenda o seguinte, chance não se dá, chance se conquista. Se conquista. Eu não sabia, mas eu imaginei que você fosse falar em conquista. Não tem como. Mas eu sempre falo uma coisa com os meus alunos, que é muito séria, Elis. Coloque na cabeça de vocês. Sinta-se gestor, sinta-se dono do negócio. Você se contrataria? Se você fosse dono, você se contrataria? Você contrataria o seu currículo? Não estou falando a sua pessoa, porque todo mundo se acha maravilhoso, perfeito, melhor homem do mundo, melhor mulher do mundo, melhor pai, melhor esposa, todo mundo se acha incrível, né? Mas o seu currículo, você contrataria? Se você pensa que você tem uma Ferrari, quem você colocaria para dirigir essa Ferrari? Exato. Imagina que você comprou ali um equipamento de R$1 milhão. Você colocaria você para tomar conta dele? Ou você contrataria outro seu colega que você conhece que é mais qualificado? Se você teve dúvida se você se contrataria, então você não é tão bom quanto você pensa. Então não é falta de oportunidade, é falta de qualificação. Esforço, porque o que a Elis falou é muito sério. Quem é bom não perde mercado. Elis, último minutinho da live. Gostaria de primeiramente te agradecer. Foi muito bom esse bate-papo, sua participação contribuiu demais para esse conhecimento de termografia, que é um tema muito importante. Espero que tenhamos novas oportunidades de falar a respeito. Obrigado a todos que participaram. Nós batemos mais de 100 participantes online hoje, muito gratificante.